Presta bem atenção no que ela fez e também no que ela falou. Acompanhe aí. Tudo bem? Boa tarde a todos. Então, irmãos, eu fiz um voto com Deus que eu ia pregar no ônibus, né? Porque a palavra de Deus fala, pregai a palavra de tempo e fora de tempo, né? E estou aqui. E a palavra de Deus também, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E eu quero entregar uma palavra de Deus pro coração de vocês, que fica lá em Lucas capítulo 10, versículo 25, que a Bíblia fala que um doutor da lei perguntou: Jesus, o que é mal próximo? E Jesus respondeu através de uma parábola. E nessa parábola diz que tinha um viajante, que ele estava em Jerusalém e ele descia para Jericó. Só que nós vamos achar o primeiro erro. Mas qual é esse erro, Júlia? É que Deus não te chamou para descer, Deus te chamou para subir. Tem muitas pessoas que só querem descer e a palavra de Deus fala: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poderes. Então não é para descer, é para subir. E tem dois caminhos para ele poder ir para Jericó. Tem o caminho sangrento e tem o caminho que passa por Belém, que ele é longo, mas ele é seguro. Só que o sangrento, ele é atalho. E ele vai escolher o caminho mais fácil, que é o atalho. Porque tem pessoas que querem tudo facilidade na vida. Só que Jesus, ele não é o atalho. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é fato. Temos que pregar a tempo e fora de tempo. Louvado seja Deus por esta adolescente pregar a palavra do Senhor em um ônibus. Ela diz que fez um voto com o Senhor em pregar a palavra de Deus no ônibus. Amigos, agora reflete comigo. Já pensou se todos nós fizéssemos o mesmo? Sempre tem um local ali, a parte da igreja, não vou dizer especificamente na igreja, mas a parte ali, em algum lugar, você tivesse um lugar uma vez na semana, 2 vezes na semana, ou todos os dias ali, para ir falar de Jesus. Não seria interessante? Quantas pessoas não seriam alcançadas pela mensagem que você vai estar compartilhando? Porque quando nós nos colocamos à disposição e ao serviço de Deus, vidas são alcançadas e transformadas pela palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, quando encontra alguém, ela nunca volta vazia. Algo sobrenatural acontece. E o interessante é que, por exemplo, falando da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual eu faço parte, ela, por exemplo, proclama, ao proclamar o Evangelho eterno ao mundo, preparando um povo para a breve volta de Cristo, esta missão não nasce em uma ideia humana, mas num próprio coração de Deus, revelado nas Escrituras. Então, assim, a ideia de proclamar a mensagem, ela não nasce no coração humano, ela vem do coração de Deus. E é plano dele que eu e você pregue a palavra do Senhor e anuncie a breve volta dele sobre as nuvens dos céus. E Jesus deixou a sua igreja uma ordem, e ele disse assim, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, um dos textos que eu sou muito apaixonado, diz assim: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Deus seja louvado. Louvado seja o Senhor. E ainda diz mais assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, até os confins da terra. Você não se sente alegre, feliz, por ser escolhido por Deus, por ser chamado por Deus, e Deus assim dizer assim, você está aqui a responsabilidade de pregar o Evangelho, de falar para as pessoas que eu a amo, que eu morri na cruz do Calvário para salvá-los e para o perdão dos seus pecados. Não é uma coisa maravilhosa Deus chamar você, escolher você e entregar a missão de dar continuidade na pregação do Evangelho? É algo maravilhoso. E veja que
Em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, diz assim, ó, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para proclamar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Louvado seja o Senhor. Isso é maravilhoso, isso é especial. E o versículo 7 diz assim, ó, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Irmãos, que maravilha. Eu fico feliz em um dia, há um tempo atrás, Cristo me chamou pelo meu nome e disse, Cleiton, chegou a hora. Agora é a sua vez de ser mais um para avançar na pregação do Evangelho. E falta um pouquinho para eu voltar. A Bíblia diz que é sobre as nuvens dos céus. E ela ainda diz mais assim, e todo olho verá, até aqueles que já morreram. Um dia vão ressuscitar e vão ver Jesus vindo em grande glória e majestade sobre as nuvens dos céus. Amém por isso, irmãos? Amém? E a Bíblia também nos assegura dizendo o seguinte, ó, que no abrir e fechar de olhos, aqueles que permanecerem vivos serão transformados. Serão transformados. E eu fico feliz por isso. É esta mensagem que nós temos que proclamar, que nós temos que avançar. É uma mensagem que temos que anunciar com urgência, porque a Bíblia diz que muitos estão perecendo por falta de conhecimento. Então veja que Apocalipse 14, versículos 6 a 7, esse texto apresenta a proclamação final do Evangelho ao mundo, unindo salvação em Cristo, obediência a Deus e a urgência do juízo. Está no Comentário Bíblico Adventista, volume 7. Então nós temos uma proclamação final do Evangelho para anunciar ao mundo, de que em breve Jesus vai voltar. É o conhecido Maranata. Quase finalizando, Ellen White reforça que a missão não é apenas institucional, mas pessoal. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Então, você que um dia foi batizado, não só na igreja adventista, mas um dia você que foi batizado, você tem a responsabilidade de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas de salvação para cada pessoa que se aproxima de você, na sua comunidade, na sua vizinhança, aí na sua cidade. Você tem essa responsabilidade. E Deus chamou você, escolheu você para anunciar as boas novas do evangelho. E eu fico feliz por isso, porque Ellen White diz assim, ó, que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Então, alguns sabem ministrar a palavra, têm o dom de ministrar a palavra, outros têm o dom de orar, de interceder, outros têm a habilidade ali, o dom de compartilhar um estudo da Bíblia, fazer apelo, orar, tem aquela gentileza, por exemplo, de levar um bolo, fazer uma oração na casa de alguém, na vizinhança, enfim. Todos nós temos formas e meios para avançar na pregação do Evangelho e alcançar essas pessoas para Cristo. Então a igreja é um instrumento designado por Deus para a salvação dos homens. A igreja é um instrumento designado por Deus para a salvação dos homens. Assim, a missão adventista não se limita à pregação verbal, mas envolve vida cristã, autêntica, serviço, saúde, educação e compaixão. Eu vou indo para a parte final aqui, que diz, a mensagem dos 3 anjos chama o povo de Deus a viver e proclamar verdades fundamentais. O Evangelho eterno, a fidelidade aos mandamentos e a esperança da volta de Cristo. A Igreja Adventista entende-se como parte desse movimento profético, não por mérito próprio, mas pelo chamado divino, pelo chamado de Jesus. E concluindo aqui, diz que a missão da igreja é profética e urgente. Cada membro é chamado a participar, confiando no poder do Espírito Santo,
Pregamos não apenas uma palavra, com palavras, mas com uma vida transformada, anunciando que Jesus salva, Jesus transforma e Jesus em breve voltará. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, aí sim Jesus, ele voltará. Amém por isso? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amigos, eu fico feliz, porque estamos ouvindo aí os passos de um Deus que se aproxima. E eu percebo que a igreja ela está avançando na pregação do Evangelho. Eu percebo que a igreja ela está crescendo. Eu percebo que a igreja está apressando em passos largos a breve volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu louvo a Deus porque você é mais um que está aí engajado, trabalhando fielmente na seara do Senhor. Que Deus ele te abençoe de forma especial a tua vida. Não perca o foco, não perca a missão. Siga em frente em nome do Senhor dos Exércitos. Porque Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Fica aqui o meu abraço para você aí em Cristo Jesus.